Pessoal, bom dia. Então, em decorrência dessas últimas semanas aí, nas próximas também, essa pandemia que está tendo no nosso mundo, nosso país, então vamos ter esse formato de aula, que seria vídeo aula. Espero que vocês absorvam o máximo possível, fiquem à vontade para estar entrando em contato comigo, com coordenação, se ficarem com alguma dúvida. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje a gente vai continuar falando de elementos de máquina, elementos de fixação, na disciplina de manutenção 1 que eu contribuo com vocês. Então, hoje os elementos de máquina que a gente vai estar falando vão ser os pinos, cavilhas e contrapinos, também muito conhecidos como cupilhas. Esses três elementos aqui eles são muito utilizados na indústria metalmecânica, na indústria automobilística, na indústria aérea. Então é muito fácil de tê-los e encontrá-los em qualquer lugar, beleza? Então é muito importante que a gente conheça-os e saiba como utilizá-los. Então os pinos ali, pinos e cavilhas, né? Pinos e cavilhas têm finalidade de alinhar ou fixar elementos de máquinas, permitindo uniões mecânicas, ou seja, uniões que juntam duas ou mais peças, estabelecendo assim então uma conexão entre. Então nessa área aqui a gente tem a utilização do pino, que tem um tirante que ele se movimenta, e uma parte que está estática de uma máquina. Então ela está fixada. Eu tenho aqui um garfo que seria para fixar, no caso, o tirante mais o pino, e esse tirante ele tem liberdade de se movimentar para um lado ou para outro. Daí que está o nosso pino cilíndrico, serve para movimentar uma peça. Então, quando a gente tem a utilização de uma cavilha, quer dizer o quê? Que essa peça que seria aqui, ó, um eixo, mais a cavilha e a alavanca, essa aqui não tem movimentação. A cavilha seria para a utilização de uma união fixa, onde eu não tenho movimentação. Então, falando mais dos pinos agora, usados para a união de peças que articulam entre si. Usando a mesma imagem, a gente tem um garfo que está fixo em uma parte da máquina, e eu tenho um tirante que se movimenta. Esse movimento ele se dá pela o pino estar fazendo a sua articulação. Aqui eu tenho uma outra imagem. Por exemplo, essa parte aqui pode estar fixa na máquina, eu tenho o pino e esse outro camarada ele se movimenta aqui de um lado para outro. Então, conceitos utilizados para articular entre si. Então, as cavilhas, né, o conceito, utilizadas em conjuntos sem articulação. Então, uma vez que eu fixo ela, que ela pega a sua pressão ali de fixação, ela não articula mais, ela não tem articulação, sem articulações. Os pinos, o que seriam as cavilhas? São pinos com entalhes externos na superfície para manter as articulações rígidas. Então, seria basicamente um pino que tem um entalhe. Esse entalhe ele se dá ali para entrar com pressão no furo, e essa pressão mantém a peça toda rígida. Então, quais são os fatores que diferenciam os pinos e as cavilhas, né? A utilização, para que eu vou utilizar, se vai ser um movimento ou se vai ser rígido, se o formato é cilíndrico ou tem um entalhe, quais são as suas tolerâncias. Então, quando eu tenho uma tolerância que é para ser rígida, uma tolerância que é para ser móvel, eu vou ter uma folga diferente. Qual vai ser o acabamento? Então, as tolerâncias de medidas, né? Como que vai ser essa questão da fabricação dele, se a tolerância dele vai ser bem precisa ou não, isso também vai diferenciar. O acabamento superficial, dependendo também da rugosidade da peça, se a rugosidade da peça vai interferir no movimento ou não. O material que ele é fabricado, se ele é um aço, se ele é uma madeira, ele pode ser feito também. E se ele tem um tratamento térmico ou não, dependendo da aplicação que a gente está usando, ele é necessário ter um tratamento térmico para ter uma dureza maior. Então, falando um pouquinho dos pinos agora. A gente tem o pino cônico,
que seria a diferenciação do diâmetro de um lado ser maior do que o diâmetro do outro lado, que se dá pelo nome do pino cônico. Então ele exige uma força para adentrar e fazer a união de duas peças ou mais. A gente tem um pino também cônico com uma rosca de fixação. Como se monta esse camarada? A gente passa entre as duas peças, essa parte aqui ela vai ter uma rosca, e essa rosca nos permite colocar uma porca para fixar, uma porca mais uma arruela. E eu tenho um pino cônico com rosca para a gente colocar, para a gente extrair da fixação, por exemplo. Então, para facilitar a minha extração, eu tenho o pino, mais a rosca, eu consigo colocar uma porca. À medida que eu vou apertando essa porca, eu vou fazendo a extração do pino. Então, qual seria a função de cada pino? Cada pino tem uma função. Se eles são diferentes, eles têm função diferentes. Então, o pino cônico tem uma ação de centragem ali. Eu tenho duas peças que têm dificuldade de se alinhar. Eu passo o pino cônico para eles se centrarem, né? Quero que aquelas duas peças fiquem bem alinhadas. Então, o meu pino cônico vai ter essa finalidade. O pino cônico com haste roscada tem ação de retirada de pinos de furos cegos e facilita uma simples aperto de uma porca. Então, facilita ali, ó, a minha retirada do pino. Um pino cilíndrico requer um furo com tolerâncias rigorosas e é utilizado com são aplicadas forças cortantes. Então, já trouxe aqui um parâmetro de tolerância. Então, quando a gente tem um pino cilíndrico, quer dizer que a gente tem uma tolerância mais rigorosa, a gente tem que seguir todos aqueles detalhes do desenho, querendo dizer questão de folga, dimensional, tudo isso aí. Pino elástico ou pino tubular bipartido, né, apresenta elevada resistência ao corte, pode ser apresentado em furos com variação de diâmetro considerável. Por quê? A gente vai ver mais à frente a imagem dele. Ele é como se fosse uma chapa dobrada em formato de pino, onde ele exerce uma força lateral muito grande. Então, ele consegue absorver essa variação no diâmetro considerável, né? O quinto e último, né, seria o pino guia, serve para alinhar elementos de máquina. A distância entre os pinos deve ser bem calculada para evitar o risco de ruptura. Então, o pino cilíndrico e o pino guia, eles têm que fixar um componente de uma máquina via pinagem. Eu não posso colocar os pinos muito distantes também, nem muito perto, para que não aconteça esse risco de ruptura aqui. Então isso aqui deve ser bem calculado para não ter esse problema de ruptura. Tem uma particularidade que o pino cilíndrico e o pino guia, eles são bem parecidos. O que vai diferenciar os dois vai ser uma rosca. O cilíndrico ele não vai ter rosca alguma, o pino guia ele vai ter uma rosca interna para facilitar a sua remoção. Como que a gente faz para especificar os pinos, né? A especificação dos pinos e cavilhas deve ser levar em conta o diâmetro nominal, o comprimento e a função do pino, indicada pela respectiva norma. Então, a gente deve seguir uma norma ali, ISO, uma norma DIN, para se fazer uma especificação do pino. Então, eu tenho que saber onde que eu vou usar, se vai ser uma articulação móvel, se vai ser uma articulação fixa, e a partir da norma eu vou conseguir saber qual pino que eu vou usar. Vou usar um cônico, vou usar um cônico com rosca, vou usar um pino cilíndrico, um elástico. Então, o que a gente vai sempre ter que olhar? O diâmetro nominal, o comprimento e a função do pino. Então aqui tem algumas imagens para ficar mais fácil a visualização para vocês. A gente vai ter um pino cilíndrico aqui, ó, onde a gente tem somente os dois diâmetros aqui e aqui são idênticos. Tem um acabamento bem rigoroso, uma tolerância dimensional bem rigorosa. Aqui a gente tem um chanfro para facilitar a montagem. Pino cônico, que é aquele que a gente viu, que a gente tem um diâmetro maior e um menor.
para aquela finalidade de centragem de componentes. A gente tem aquele pino que tem uma haste com uma rosca para facilitar a sua montagem ou desmontagem, colocando uma porca que eu posso puxar, ou colocando uma porca que, dependendo de como ele está montado, eu posso retirar, no caso, ou colocar. O pino elástico, que é esse camaradinho que a gente viu, ó, ele tem um furo em toda a sua área e tem um entalhe aqui, ó. Esse entalhe ele pode fechar ou abrir aqui, por isso que é elástico, né? Ele tem essa mobilidade, esse movimento. E o pino guia, que é bem parecido com o pino cilíndrico, geralmente ele tem um tratamento térmico para modificar a sua dureza, mas tem aqui também uma rosca interna para facilitar a sua retirada. Então, o que seriam as cavilhas, né? A cavilha é uma peça cilíndrica fabricada em aço ou madeira, cuja superfície externa recebe 3 entalhes, né, ou mais, que formam os ressaltos. Esses ressaltos a gente vai entender por que a cavilha tem esses ressaltos. A forma e o comprimento dos entalhes determinam um tipo de cavilha. O tipo de cavilha vai estar onde? Vai estar na sua norma, né? A gente não vai fabricar uma cavilha, não vai comprar uma cavilha sem obedecer uma norma. Sua fixação é feita diretamente no furo aberto por broca, dispensando esse acabamento e precisão de furo de um alargador, no caso. Então, quando a gente faz um furo, ele não tem uma tolerância dimensional tão exata, como se a gente passasse um alargador. Mas a gente tem sua seção por causa dos ressaltos. Os ressaltos vão admitir essa folga. Então, esses ressaltos vão ser para fazer a fixação da cavilha na peça que ela está sendo fixada. Então, qual é a aplicação de uma cavilha? Unir peças que não são articuladas entre si. Então, eu quero fixar uma peça na outra. O que eu tenho que fazer? Exemplo, a gente tem essas duas peças, né? Essa e essa. Elas não são móveis, elas são fixas. Eu não quero colocar nenhum parafuso, não quero soldar. Eu quero utilizar uma cavilha para quando houver necessidade de desmontar ser mais fácil. Eu exerço uma pressão de cima para baixo ou de baixo para cima e consigo desmontar facilmente meus componentes. Então eu utilizo de uma cavilha, né? A gente tem vários modelos aqui que a gente vai entender como eles funcionam, né? Aqui a gente tem cavilhas de madeira, cavilhas de uso com cabeça aqui, ó, seus entalhes, ó. Para que esses entalhes? Esses entalhes é para entrar no furo e exercer a fixação das duas peças ou mais. Aqui a gente tem mais alguns exemplos de cavilha, né? Aqui no sistema de frenagem de um carro, onde eu tenho uma cavilha, ela é utilizada para fixar esse componente aqui, ó, da frenagem de um automóvel. Aqui, por exemplo, eu tenho cavilhas que são feitas de madeira. Para quê? Para fixar um pé de um móvel, de uma mesa. A gente é utilizado bastante isso aqui também em guarda-roupas. Então, quando a gente tem duas peças ou mais que a gente quer fixar sem ter a utilização de uma solda ou de um parafuso, a gente utiliza uma cavilha, onde a gente consegue desmontar facilmente. Então, falando um pouquinho da classificação das cavilhas. Então, cada modelo de cavilha, cada formato de cavilha, a gente vai ter uma classificação, da KS1 até a KS12. Cada nomenclatura dessa vai trazer um formato, uma simbologia de cavilha. Então, aqui dentro dessa tabela, a gente consegue saber o que é cada uma delas, qual a utilização e qual é a norma que ela é utilizada, né? Por exemplo, a KS1 usa a norma DIN 1471. Interessante vocês pesquisarem aí qual é a origem da norma DIN, que é muito utilizada hoje em dia ainda. Então fica aí para vocês também fazerem a pesquisa da norma DIN. A KS1 é utilizada para fixação e junção de peças.
Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. A KS10, que seria esse modelo aqui, ó. Tem um entalhe aqui no meio, ó, e temos aqui, ó, um rebaixo nas duas extremidades. Vamos lá ver qual é a função da KS10. A KS10 seria para fixar bilateralmente molas de tração ou eixos de roletes. Então, cada uma das cavilhas vai ter a sua utilização. Então, essa tabela aqui ajuda a gente muito em relação à utilização das cavilhas. Então, o último componente aí que a gente tem de fixação na aula de hoje seria o contrapino, que também é muito utilizado o nome cupilha. Cupilha é um arame, né? Seria um arame aqui, ó, em formato, em seção semicircular, dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico e uma cabeça. Então a gente tem um arame que estaria aqui, ó, de comprido, e a gente dobra ele de forma que ele forma uma cabeça e duas pernas aqui. A gente tem duas pernas. Lembrando que sempre uma perna vai ser um pouco maior que a outra. Então aqui a gente tem exemplos de tamanhos diferentes de cupilhas, muito utilizado para fixação de componentes. Então a cupilha, qual é a sua aplicação, né? Introduzida num furo, na extremidade de um furo ou parafuso com porca-castelo. Então a gente tem uma porca-castelo, vocês lembram lá, pessoal, o que é porca-castelo? Que é uma porca com entalhes. Então a gente passa a cupilha pela porca e também pelo furo feito em uma barra roscada ou parafuso e faz a dobragem aqui, ó, a dobra dessa cupilha, onde faz a fixação dos dois elementos. Por que a gente utiliza, né? Suas pernas são viradas para trás, assim impedem a saída do pino ou da porca durante vibrações das peças fixadas. Então, para evitar com que desprenda, por exemplo, essa porca que fixa aqui, por exemplo, um sistema de roda de um carro, a gente passa uma cupilha, essa cupilha ela dobra e a vibração do movimento não vai fazer com que essa porca folgue e cause, por exemplo, um acidente. Aqui a gente tem um sistema também de içamento de carga, onde a gente tem uma outra porca aqui, a gente passa uma cupilha, dobra as suas abas ali, as suas pernas, e faz com que essa porca não consiga mais sair sem que a gente desdobre essas pernas. Então a função principal da cupilha é de trafar outros elementos de máquina, como as porcas, né? Principalmente as porcas. Então aqui a gente tem mais algumas imagens, ó. Porca-castelo, a gente tem uma barra roscada aqui, ou um parafuso, onde a gente tem os entalhes da porca aqui, e aqui a gente tem um furo passando pela barra roscada. Então a gente passa a cupilha pela porca, passa pela barra roscada, pelo furo da barra roscada, sai pelo outro lado da porca e a gente faz o dobramento das pernas. Ó. Então, pessoal, a apresentação de hoje foi essa. Espero que tenham aprendido algo, tenham entendido um pouquinho ali sobre pinos, cavilhas e cupilhas. Fico à disposição de todos vocês que sentirem dúvidas, questionamentos, sugestões para o próximo vídeo aí e a próxima aula. E sucesso a todos!